Fala, minha rapaziada do MMA Benevolente, trazendo mais um vídeo aí, resenha semanal para falar do novo ranking aí, da meta, né? Falar rapidamente um pouquinho disso, falar de outro assunto também que me cativou falar. Hoje o Laerte soltou um vídeo falando sobre a possibilidade do title shot do Carlos Prates ou a possibilidade dele lutar contra o Michael Morales. Falou que era descabido pensar que o Michael Morales tem mais credencial para furar a fila do Carlos Prates. Eu tenho uma opinião controversa. Eu vou trazer aqui os meus contrapontos em relação a isso, tá? Começando aqui pelo ranking, cara, falar que eu gostei, tá? Gostei bastante aí do ranking aí do meta. Obviamente não vou concordar com tudo 100%, né? Humanamente quase impossível isso. Mas assim, já para a primeira atualização do ranking, tá, eu achei bem honesto. Acho que a tendência é melhorar. Tem duas coisas especificamente aqui que eu não concordei, tá? Que eu vou falar aqui, que é o Carlos Prates está na frente do Ian Gary. Tudo bem que ele venceu o Jack Della Maddalena, que era o primeiro ex-campeão, mas o Ian Gary venceu, né, dele. Então assim, o Ian Gary venceu o Belal também, né, depois de ter vencido o Carlos Prates. Então eu achava mais justo o Ian Gary primeiro, mas tudo bem também, tá? Não é uma coisa gritante, sem problema. E o outro aqui, que foi o que eu menos concordei mesmo, é o Arnold Allen pular na frente do Jean Silva, sendo que o Arnold Allen venceu o Melk, que tá lá atrás no ranking, e o Jean Silva, a última vitória dele foi contra o Arnold Allen. Eu entendo que o Jean Silva tá um tempinho parado, né? Tipo assim, o Arnold Allen lutou logo após o Jean, só que a última luta do Arnold Allen foi uma derrota pro Jean. Então, na minha concepção, não deveria ter esse peso a ponto dele passar na frente do Jean. Mas, né, vamos ver, né? Aparentemente o ranking da IA vai pegar um pouco no pé de quem tem baixa quantidade de luta, né? Quem luta pouco. E agora falando na situação do Carlos Prates, né, que eu queria comentar é o seguinte, cara, o que acontece? O Laerte foi, né, falou que conversou lá com a galera lá do Carlos Prates, que todo mundo assegurou que é praticamente nula a chance dele fazer uma disputa de title shot com o Michael Morales, porque eles estão certos de que está garantido o title shot do Carlos Prates. E assim, quando o Carlos Prates lutou em maio, eu concordei com ele na época dele esperar essa disputa de cinturão. Mas eu concordei sabendo que podia ser que mudasse, né, essa situação, por N motivos, né? Timing principalmente. Vou dar um exemplo aqui. Eu não estou com tanto medo porque eu acho que a situação é bem diferente, tá? Manel Kape agora nocauteou o Kyoji Horiguchi. Tem gente com medo dele pular a fila do Pantoja. Eu acho muito difícil porque a situação é totalmente diferente. O Pantoja era campeão, ele perdeu o cinturão dele por uma fatalidade e o timing principalmente favorece ele, porque o Joshua Van já lutou em abril. Então o Joshua Van deve voltar aí, não sei a data exatamente, tá? Mas eu suponho que por volta de setembro, outubro, não deva passar disso, mas no máximo dezembro, tá? Enquanto o Manel Kape é um cara que tem ele luta menos quantidade, né? Me fugiu a palavra, perdão, mas ele tem a frequência menor, tá? Então assim, o timing todo favorece o Pantoja está pronto. A qualquer data aí que o UFC der pra ele, ele vai pegar a luta. Então favorece muito ele. E de qualquer forma ele era o ex-campeão que perdeu por uma fatalidade. Então eu acho totalmente diferente a situação. Agora, no caso do Carlos Prates aqui, cara, a luta do Makhachev contra o Ian Gary vai ser em agosto. Independente de quem ganhar, mais o Makhachev, a frequência dos dois também não é exacerbada, né? O Islam muito provavelmente ganhando essa luta aí, se voltar a lutar, tende a ser ali pro lado de janeiro, tá? O UFC deve tentar marcar uma luta para ele no primeiro card do ano ali, mais ou menos, igual fez em 2025, para tentar
fazer ele lutar antes do Ramadã, porque aí se pegar março ali, aí lascou, o Ramadã entrou, aí só lá para maio. Então acredito que o UFC vai querer puxar ele para janeiro, mas até janeiro, cara, o Carlos Prates tem lutado em maio, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 meses de inatividade, tá? Isso se acontecer em janeiro. Se jogar para depois do Ramadã, aí esquece, vai fazer um ano de inatividade do Carlos Prates. Aí o Laerte falando, cara, o Carlos Prates nocauteou Leon Edwards e Jack Della Maddalena. Mesmo que o Michael Morales seja invicto, a maior vitória dele foi contra o Sean Brady. Isso credencia ele? Cara, inicialmente já coloca ele na briga, tá? Muito mais do que eu critiquei aqui uns vídeos atrás, eu critiquei a opinião do Caio Borralho, né? De falar que ele tendo vencido o Renier de Ridder e o George Cannonier, que ele tava, porra, muito bonito na mesa ali de negociação. Eu não acho. Agora, no caso do Miles Morales, cara, eu já acho que isso dá uma credenciada nele, tá? Dá uma boa credenciada nele. Mas eu tenho um ponto além desse, que é o seguinte. Primeiro eu vou botar aqui o Sean Brady, né? Porque o Laerte falou como se o Sean Brady fosse uma merda, né? Sendo que o próprio Sean Brady venceu o Leon Edwards, cara. E venceu bem o Leon Edwards. Finalizou o Leon Edwards. O Leon Edwards que o Carlos Prates nocauteou. Depois ele perdeu pro Michael Morales, mas ele já ganhou também bem. Ganhou bem do Joaquin Buckley, tá? Venceu a galera, perdeu aqui pro Belal há muito tempo, antes do Belal ser campeão, mas outra época. Mas assim, Sean Brady, cara, é um cara 19-2 que não é bobo não, cara, tá? Além de não ser bobo, é um cara extremamente da elite. Mas eu concordo que até aqui o Carlos Prates está bem mais qualificado para chegar. Não assim, a coisa exacerbante assim, se o Michael Morales furar a fila dele, mas o Carlos Prates está mais credenciado. Mas o que acontece? Pensa comigo. A luta do Islam, vamos supor que o Islam vença, né? Porque se o Ian Gary ganhar, ainda existe ali a questão da revanche, a questão do Ian Gary ter pedido essa luta no Brasil, dos dois e tal, fazer esse apelo, beleza. Agora vamos supor o mais provável, né? Digamos que o Islam é favorito e ele vença. A luta seja no ano que vem. Michael Morales pega, né? Luta marcada contra o próprio Jack Della Maddalena, vamos supor em outubro. Ele pega e faz igual o Carlos Prates fez, ou até pior com o Jack Della Maddalena. Arrebenta o Jack Della Maddalena, vence sem deixar brecha. Pega o microfone. E aí? A batata de quem que tá mais quente nesse momento? Aí a gente vai olhar. O Michael Morales, olha, o Carlos Prates nocauteou no terceiro, o Michael Morales nocauteou no primeiro round. O mesmo cara que o Carlos Prates nocauteou. E antes disso, o Michael Morales nocauteou o cara que finalizou o Leon Edwards, que foi o cara que o Carlos Prates lutou. Ou seja, nesse momento, meado de outubro, com o Michael Morales tendo nocauteado o Jack Della Maddalena. Quem está mais credenciado para essa luta agora? Entende? Não vou falar que o Carlos Prates está menos, só que e o momento? Porque o Carlos Prates vai estar com a batata dele um pouco mais fria nesse momento, né? Parado, sentado esperando, enquanto o Michael Morales foi lá, pegou, nocauteou, lutou, falou: e aí? Alguém agora tem dúvida? Islam, quero ver o que você vai arrumar, tá fudido na minha mão, não sei o que. Entende? O momento vai ser totalmente diferente, tá? Então assim, levando em consideração que o Carlos Prates tem muita confiança nesse próximo title shot, cara, eu não ficaria tão tranquilo, tá? Definitivamente não ficaria tão tranquilo, porque nesse cenário fictício que eu falei pra vocês aqui, que é
possível, bem possível que aconteça. Eu dei o exemplo do Jack Della Maddalena, mas pode ser que seja outro. Vamos dar uma olhadinha aqui no ranking. O Jack Della é a melhor opção, né? O Jack Della pode ser que role essa luta ainda esse ano, tá? É bem possível. Mas assim, que seja outro, cara. Que dê em qualquer um pro Michael Morales pegar e lutar. Até porque imagina, se é oferecida essa luta pro Carlos Prates, ele recusa. Aí é oferecido o Jack Della Maddalena pro Michael Morales e ele nocauteia o Jack Della Maddalena. Nesse cenário, quem tá com mais moral e mais credenciado a disputar o cinturão em, vamos supor, janeiro contra o Islam? Tá entendendo o meu ponto? Não vou me prolongar muito. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. É só falar pra, tipo assim, abrir o olho. Realmente o Carlos Prates, a equipe dele abriu o olho, porque não acho que esteja tão garantido assim quanto eles imaginam esse title shot, tá? Dadas as circunstâncias que podem vir a acontecer. Falar um pouquinho rapidamente aqui desse Fight Night aqui, que não tá muito bacana, mas tem coisa nele aqui que dá pra gente tirar proveito. Jefferson Nascimento aqui, brasileiro, vai lutar aí, o cara invicto. Esse adversário dele não é de bobeira, um cara novo, tá? Luta difícil, mas estamos com o Jefferson. O Jean Matsumoto também não é a luta fácil, mas também tô com ele, acredito nesse favoritismo dele aqui, vem evoluindo bem. O Jeanzão Matsumoto nosso. Caralho, o cara é igualzinho o Johnny Walker, que porra é essa? Não conheço esse cara, né? Riboev. Fala aqui mais do que importa. O Lezenchuk aqui, cara, eu acho ele melhor do que o Abus, tá? Isso aqui é uma boa odd aí, quem gosta de apostar aí. O Lezenchuk aqui da Fight Nerds, acredito que ele bem favorito contra o Abus, tá? Eu acho o Abus bem limitado, um cara bem cansado. Tô fechado com o Michal nessa daqui. Bruno Ferreira, cara, contra o Aliskerov, luta bem difícil. Faz sentido esse favoritismo do Aliskerov, tá? Bruno tem muito poder de nocaute, é um cara muito bom, mas Aliskerov é um russo do Cáucaso lá, bem malandro, muito bom. Não tá torcendo pro Bruno, mas justo favoritismo do Aliskerov. Albamaev contra o Charles Johnson, que vai ser lutão, tá? Do peso mosca. Albamaev favorito, mas o Charles Johnson é um cara que sempre surpreende, sempre luta muito bem como o azarão. Foi o último cara a vencer do Joshua Venn aí. Vai ser lutão, tá? Cara, Matheus Camilo aí, nosso brasileiro, azarão também, tá? Justo aqui o favoritismo do Nazim. Sadkov, mas vamos estar torcendo pro nosso brasileirão também, né? E o Michel Pereira também bem azarão contra o Chara. Eu não acho ele tão azarão assim, tá? Acho que ele vem de uma fase realmente, mas é um cara que tem aí sua história no UFC. É um cara que tá lutando pela vida dele no UFC. A última luta dele no contrato aí, ele renovou por só uma luta. Ou seja, se ele perder essa luta aqui, provavelmente ele vai rodar. Então assim, é um cara que vai entrar, mano, com sangue nos olhos. Então, eu não duvido, tá? A única derrota do Chara na carreira foi pro Michael Venom Page, que é um cara que movimenta muito. E o Michel Pereira é um cara que costuma movimentar muito, tá? Se ele seguir a estratégia tradicional do jogo dele, é um casamento bom contra o Chara, tá? Então eu não acredito nesse favoritismo todo do Chara, não. Mas também, pela fase do Michel, eu não vou falar também, porra, joga a casa no Michel, lock máximo, porque o Chara é um cara muito letal também. E luta principal aqui, Rafael Fiziev, né, cara? Um cara muito bom do Muay Thai aí, muito bom lutador. O Loco Torres vem muito bem também, né? Tá crescendo, é novo. Mas sinceramente acredito que no leve favoritismo, exatamente aqui, um leve favoritismo do Fiziev, tá? Mas vai ser lutão. Fiziev, apesar de não ser tão velho assim,
Ele tem uma bagagem muito grande no Muay Thai, então é um cara que já apanhou bastante, já bateu muito, é um cara um pouco mais calejado, né? Tem que ver como é que ele vai estar para essa luta. Não me surpreenderia se o Manel Torres ganhasse, mas é justo o favoritismo aqui do Fiziev. Mas basicamente é isso. Consegui aqui passar limpo o Fight Night, falar do novo ranking da meta e comentar sobre essa situação nova aí do Carlos Prates, né, sobre a possível disputa de cinturão. Mas então é isso, né? Vídeo otimizado aqui. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aí, faz todas as benevolências aí pra ajudar um amigão de vocês. Tamo junto, até logo. Volto depois do UFC aí pra falar do pós-card. E qualquer notícia nova apareço aí também. Tamo junto, é nóis, os